Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje nós vamos finalmente terminar, fazer o vídeo de conclusão dessa nossa longa jornada sobre aí, o splatter. Nesse vídeo final, eu vou apresentar apenas 12 bandas, 6 bandas dentro do gênero, como eu havia anunciado no vídeo da semana passada, num gênero que eu vou chamar de splatter, numa interface com o brutal death metal cadavérico americano, né? Eu estou usando aquela invenção lá conceitual que eu fiz nos vídeos anteriores, quando eu falei de death metal cadavérico, e agora eu vou usar de novo esse negócio, esse death metal cadavérico, mas dentro do contexto específico norte-americano. E então o crossover que eu vou tratar aqui vai ser de splatter com brutal death metal cadavérico americano, se é que isso realmente faz algum sentido. Mas enfim, eu vou apresentar 6 bandas dentro dessa classificação e em seguida eu vou apresentar mais 6 bandas na última classificação que eu adotei, e com isso eu vou terminar essa longa exposição sobre o splatter. A primeira banda dessa categoria de splatter com ou splatter ou brutal death metal cadavérico, a primeira banda que eu vou apresentar é esta aqui, o Magnífico Mortician. O Magnífico Mortician. Bom, o Mortician, assim, falando um pouquinho sobre como classificar essa música do Mortician. Bom, certamente o Mortician não é uma banda de splatter, eu já expliquei isso, né? Quando eu uso essa coisa de death metal cadavérico, na verdade eu estou usando isso para poder contrabandear algumas bandas que são realmente de death metal dentro desse vídeo de splatter, mas pelas razões que eu já apresentei aí anteriormente. E assim, o Mortician, embora rigorosamente a gente possa considerar como uma banda de death metal old school, mas assim, o Mortician foi daquelas primeiras bandas norte-americanas que tentaram levar a proposta do death metal old school para áreas mais extremas. E me parece que há um certo consenso em considerar o Mortician uma banda que estaria como um precursor do brutal death metal americano. Então, por isso eu estou apresentando aqui, classificando como brutal death metal cadavérico, o Mortician. Bom, eu já mostrei ali uma demo, que é uma demo original do Mortician que eu tenho, mas antes de mostrar os materiais, vamos falar qual é os materiais relevantes do Mortician, porque o Mortician tem uma longa discografia, né? O material relevante aqui para as nossas finalidades é um rehearsal deles de 89, a demo oficial deles de 90, que é aquela ali que eu mostrei, o EP Brutally Mutilated de 90, um live split com EP de 91 com Immolation, o famoso Mortal Massacre EP de 91 e o EP House by the Cemetery de 95. Então vamos mostrar aqui os materiais que eu tenho. Essa aqui, como eu já havia mostrado antes, é a demo deles, é a demo oficial deles, a única demo oficial deles, a demo 1 de 90. Isso aqui é uma demo original de época. Aqui é uma fitinha TDK comum, só tem ali em cima escrito Mortician. E por dentro é um Xerox simples. Um Xerox simples. Do outro lado é branco. É um Xerox de um lado só.
Bom, então essa é a demo do Mortician. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma compilação lançada pela Necroharmonic, que já tem aí, acho que para mais de 10 anos, que é essa aqui. É uma compilação dupla da Necroharmonic dos Estados Unidos. Aqui por dentro, ó, ela é dupla. É dupla. Opa, tá meio solto aqui. Aqui dentro é assim. A arte. Vou mostrar um encartezinho. Um encartezinho assim, ele abre e tem os indefectivos flyers, fotos de época e essas coisas, do Will Rama. Aqui a capa e a parte interna. A capa do Brutally Mutilated, a capa da primeira demo ali. Primeira demo aqui, embaixo está o Brutally Mutilated, que é o primeiro EP deles. Que na verdade é nada mais é do que a própria demo prensada em formato EP, né? A demo oficial. Bom, então eu tenho aqui essa coletânea dupla chamada From the Casket, da Necroharmonic, e o que tem nessa compilação? Essa compilação é bem legal. Ela tem essa demo de 90, tem o Rehearsal de 89, que seria a primeira demo, né? Mas eles chamam de Rehearsal. Depois tem 2 faixas de um Rehearsal de 90, e aí tem 4 materiais ao vivo, incluindo uma aparição deles no Day of Death de 1990, que foi um festival de death metal muito famoso nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, ele foi ou foi em Nova York ou foi em New Jersey, mas em que várias bandas desse cenário inicial do death metal americano se apresentaram. Bom, eu tenho aqui o EP da Relapse, um lançamento original, Mortal Massacre, e de bônus tem várias faixas ao vivo. Inclusive essas faixas ao vivo, então, essas são do Michigan Metal Fest 2, que foi realizado em 92. Eu achei que fosse do Day of Death, mas não é não. Bom, então tá aqui o Mortal Massacre, que foi lançado em EP, né? Em vinil, e depois foi lançada pela Relapse nessa versão com essas bônus ao vivo. Tem o segundo EP deles, o House by the Cemetery, também da Relapse. Aqui, a parte de dentro. Então, aí é a dupla, né? Que sempre foi o núcleo, né? Do Mortician. O Roger Beljour e o Will Rama. Aqui só tem as letras, bem simples. E mais interessante do ponto de vista do colecionismo é o que eu vou mostrar agora. Eu tenho os EPs de época do Mortician. Esse aqui é o Brutally Mutilated, o primeiro EP do Mortician, que nada mais é do que a demo deles de 90 prensada em formato vinil. Foi lançado pela Seraphic Decay Records, né, um daqueles maravilhosos lançamentos da Seraphic Decay Records. E inclusive aqui, ó, esse aqui, que estava quebrando um galho nessa época tocando no Mortician, o Roger Beljour nem estava ainda na banda nessa época, é o John McEntee, do Incantation. Esse vinilzinho é legal, a cor dele. Um colorido de época. De época. E esse EPzinho aqui eu tenho um especial carinho, além de eu achar foda demais isso aqui, mas foi um dos poucos EPs que eu consegui pegar naquela loja que havia em São Paulo no começo dos anos 90, chamada Low Life Records, uma loja que havia lá na galeria e durou pouco tempo. Foi uma das lojas
que tinha assim, o material mais foda para vender na época lá em São Paulo, que ela pegou o início do boom do death metal e eles tinham muitos contatos pelo mundo todo. Então, assim, eles tinham vários EPs lançados por gravadoras que na época, né, eram muito obscuras e independentes, como a Seraphic Decay Records, que aqui no Brasil quase ninguém tinha acesso a esse negócio. Os caras conseguiram ter contato com o pessoal e trazia para cá esses EPs dessas primeiras bandas de death metal americanos, antes mesmo deles terem lançado os full length, né? Na época dos EPs, ali bem no comecinho dos anos 90 mesmo, 90, 91, 92, que foi quando essa loja funcionou. E esse EP aqui do Morticia foi um dos que eu consegui pegar nessa loja. Então, assim, para mim ainda tem uma memória afetiva, além de ser foda pra caralho isso aqui, ainda tem uma memória afetiva para mim enorme, né? Por ter sido um dos EPs que eu consegui pegar no catálogo, né? A gente ligava lá no telefone, pedia, né? Era a época do telefone, né? Ele pedia lá e os caras, né, vinham se tinha lá um negócio, separavam para você fazia um TED na época, e enfim, aí eles mandavam para você, pelo correio. Isso aqui eu consegui pegar com eles lá, pela Low Life de São Paulo. Muito, muito foda isso. Uma lembrança muito, muito legal que eu tenho. Bom, esse eu peguei na Low Life e eu tenho mais aqui também EPs de época do Mortician, que eu não peguei na Low Life, mas também consegui aí por outros mecanismos um pouco tempo depois. Esse aqui é o Mortal Massacre original, né, que eu mostrei ali a versão em CD, que foi relançado pela Relapse uns anos depois. Esse aqui é o original, quando foi lançado em vinil 7 polegadas, o Mortal Massacre. Clássico EP do Mortician. Esse aqui a capa é aquele Phantasm, né? É aquele personagem daquele filme Phantasm de horror americano. Aqui o vinilzinho não é colorido, é preto e não tem encarte. Bem simples. Ah, não, mentira, tem encarte sim. Vamos olhar então. Tem um encarte sim. Tem um encarte, inclusive, fazendo anúncio dos lançamentos da Relapse na época. Olha que legal. Olha que legal. Olha lá o que tinha para vender. T-shirts, long sleeve, Deceased, General Surgery, Goraphobia, Hideous Manglers, Impetigo, Incantation. Ó, na época que o Incantation ainda não tinha nem o One War to Golgotha lançada. Eles tinham só o Entrapment of Evil e o Deliverance of Horrific Prophecies, né, os EPs lançados. E aí tem aqui os EPs todos. Cara, olha que EPs, que catálogo fantástico. Apparition, Incantation, Disease, General Surgery, Disrupt, Rotrevor, Repulsion, Monstrosity, Incantation, Exit 13, que é uma banda bem legal de grind, meio estranho lá da República Tcheca. Phobia, Goraphobia, Amorphis, Candiru. Esse aqui é meio industrial, esse eu não achava muito legal não. Mortician, Mortal Massacre, é esse aqui, e o Wonderland do Afflicted. Bem do começo do boom do death metal, isso aqui. Isso aqui deve ser 1990, no máximo 91, esse catálogo da Relapse. Bom, então tá aqui o insertzinho, que na verdade é só um catálogo da Relapse. Agora esse daqui é o House by the Cemetery, do Mortician, que foi um EP que eles lançaram quando eles reativaram a banda, porque o Mortician é uma das bandas, é bem antigo o Mortician, né? Eles têm material, o primeiro material deles já é de 89. Então é uma banda daquelas pioneiras do death metal americano. Ali na costa leste, na região do estado de Nova York. Mas o Mortician, ele gravou algum material ali no começo dos anos 90 e aí a banda acabou. Acabou prematuramente antes de gravar um full length, né? E até por isso é que às vezes o Mortician não é lembrado assim, junto com bandas como Immolation, né? Cannibal Corpse, D-Side. Se esquece um pouco do Mortician, né? Porque ele não chegou a gravar full nessa época. Aí depois eles voltaram, né, em meados dos anos 90
e aí depois, em 97 ou 8, eles gravaram Hacked Up for Barbecue, que é um clássico do death metal americano, mas já com um atraso, né? E eu reputo até esse atraso que o Mortician teve para gravar o seu primeiro full, esse fato de às vezes eles não serem reconhecidos como uma das bandas fundamentais do death metal originário, né, americano, né, pelo menos o da Costa Leste. Bom, então esse aqui é o House by the Cemetery, que é o EP que eles gravaram quando eles voltaram. As atividades, olha aqui, o vinil também é colorido, legal. House by the Cemetery, que também, mais uma vez, o Mortician é uma dessas bandas que é fanática com temática de filme de horror, né? Isso aqui também é mais uma citação a um filme de horror, House by the Cemetery, um filme do Lucio Fulci, né? Um diretor famoso dos anos 80 da Itália. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho agora um relançamento recente da Bizarre Lepros da República Tcheca, do Brutally Mutilated, aquele EP ali que eu mostrei de época. Esse aqui é um relançamento recente, agora em Picture, mas mantendo os 7 polegadas, né? Achei bem bacaninha esse, cara. Olha que bacaninha que é esse Picture. Do outro lado, Brutally Mutilated. Cara, quando eu ouvi, eu conheci o Mortician por esse EP. Cara, como eu fiquei impressionado com o som do Mortician, né? Fiquei assim, falei, caralho, o que é isso, cara? Mas aí a banda desapareceu, né? A banda acabou e tudo. Eu falei, porra, que pena que esses caras não gravaram mais material, não gravaram um full. Aí depois, muito tempo depois, eu me lembro, aqui em Brasília, em 98, mais ou menos, 97, tudo, eu fui na Berlim Discos, aí tô olhando lá, né, os discos, na época ainda que era pré-internet, a gente via muitas novidades nas próprias lojas físicas, né, eu peguei essa época, e aí eu me lembro lá na Berlim, eu tava lá olhando o que tava chegando de novidade, nessa época eu tava até mais 98, 97, eu já tava muito mais ligado, era em black metal, né, que era o que tava pegando lá naquela época, eu tava muito mais nessa onda do que death metal. Mas aí eu olhei, tava olhando lá, aí eu vi um disco do Mortician, cara. Eu falei, porra, Mortician, é aquela banda? Aí eu me lembro que eu peguei assim, virei, olhei e reconheci, né, o Will Rumble. Eu falei, caralho, os caras voltaram, bicho. E, porra, aí eu comprei na hora o CD e, cara, que CD maravilhoso, né? Que CD maravilhoso. Uma pena só que eles tenham demorado aí, né? Podia ter gravado no começo dos anos 90, os caras tiveram um gap aí de 6, 7 anos para gravar esse full length. Mas enfim, a história às vezes é assim, né? É meio complicado os caminhos. Bom, esse aqui também é um relançamento da demo de 90, né? Que na realidade é o mesmo material que está ali naquele Brutally Mutilated, demo 90, é o mesmo material, muda o nome, mas é o mesmo material. Essa aqui foi relançado pela Extreme da Espanha, naquela série que eu já mencionei muitas vezes, que eles lançam demos clássicas de death metal do fim dos 80, começo dos 90, né? Demos clássicas de death metal, do período formativo do death metal, em formato 10 polegadas, né? Esse aqui é uma delas, nessa série, é uma delas. Inclusive a foto é a mesma que tem ali atrás, né? Eu mostrei do Brutally Mutilated, é essa mesma foto aqui que tem o John McEntee. Essa aqui, essa versão em geral eu pego colorida, né? Mas essa aqui eu demorei para pegar e só tinha versão de vinil preto, então eu nem vou mostrar o vinil. Aqui é o encartezinho com a demo, né? A foto do cara do Phantasm, que ficou super icônica pro Mortician, na foto desse cara. Aqui uns flyers e tudo, né? Flyers de shows de death metal da época. Tá aqui. Bom, então essa é o relançamento da série da Extreme em 10 polegadas, mas eu tenho mais coisa ainda aqui. Eu tenho o Mortal Massacre, aquele EP, relançado pela Hell's Headbangers nessa versão aqui, que é uma versão gatefolded com vinil duplo.
Ela, além do Mortal Massacre, ela tem também o Brutal Mutilated, está aqui, e mais um ao vivo. Vamos ver aqui o vinil. Os vinis, são 2 vinis, eles são pretos. Acho que deve ter tido uma versão colorida. Normalmente a Hell's Headbangers faz versões coloridas, mas quando eu comprei, eu acho que já não devia ter mais. Tá aqui. O Get Folded, né? Aqui o Mortal Massacre, aqui o Brutally Mutilated. E aqui uma foto dos caras ao vivo, quando eles fizeram. Aqui já está o Roger Bourgeois, né? O Roger Bourgeois já está aí. Tem o Matt Fischer, que é o batera antigo deles, que inclusive ele está desde o início, esse cara, com o Will Hammer, e ele faleceu em 1991, esse cara. E tem aqui também, ó, nesse ao vivo, ó que legal, tá o John McEntee também quebrando um galho na guitarra. Bom, então essa é uma reedição do Mortal Massacre com bônus gatefolded, versão vinil duplo da Hell's Headbangers. E eu tenho mais um relançamento também da Hell's Headbangers. A Hell's Headbangers relançou praticamente toda a discografia do Mortician em vinil, e eu peguei ela toda relançada em vinil. Mas eu só estou mostrando aqui o que vai até 95, né? Como eu já expliquei várias vezes. Aqui também tem o House by the Cemetery, relançado. Tá aqui o House by the Cemetery. Muito legal essa capa, né? Muito legal. Bom, então tem o EP, House by the Cemetery, por dentro é assim. O gatefolded. Deixa eu ver se tem algum insert. Tem. Eu acho que deve ser um pôster isso aqui. É exatamente um pôster. Um pôster do House by the Cemetery. Um pôster. E esse vinilzinho aqui, esse eu consegui pegar colorido. Aqui. Eles chamam de Grey. Acho que até que eles falam, como é que é? Smeared Grey, um negócio qualquer assim. Esse tipo de borrão que fica assim. Essa técnica de fazer um borrão.